Lei 11.417. Regulamenta o artigo 103-A da Constituição Federal e altera a Lei 9.784, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal e da outras providências. Artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Parágrafo 3º. A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão tomada por 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária. Parágrafo 4º. No prazo de 10 dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União o enunciado respectivo. Artigo 3º. São legitimados a propor a edição, a revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante: inciso 1, o Presidente da República; inciso 2, a Mesa do Senado Federal; inciso 3, a Mesa da Câmara dos Deputados; inciso 4, o Procurador-Geral da República; inciso 5, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; inciso 6, o Defensor Público-Geral da União; inciso 7, partido político com representação no Congresso Nacional; inciso 8, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional; inciso 9, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; inciso 10, o Governo de Estado ou do Distrito Federal; inciso 11, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares. Parágrafo 1º. O município poderá propor incidentalmente ao curso de processo em que seja parte a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo. Parágrafo 2º. No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 4º. A súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, mas o Supremo Tribunal Federal, por decisão de 2/3 dos seus membros, poderá restringir os efeitos vinculantes ou decidir que só tenha eficácia a partir de outro momento, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público. Artigo 5º. Revogada ou modificada a lei em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante, o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação,
procederá à sua revisão ou cancelamento conforme o caso. Artigo 6º. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Artigo 7º. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Parágrafo 1º. Contra a omissão ou ato de administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Parágrafo 2º. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 8º. O artigo 56 da Lei 9.784 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 56, parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar antes de encaminhar o recurso à autoridade superior as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula conforme o caso. Artigo 9. A Lei 9.784 passa a vigorar acrescida das seguintes artigos 64b e 64a. Artigo 64a. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 64b. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação do enunciado da súmula vinculante dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar às futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 10. O procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante obedecerá subsidiariamente ao disposto no regime interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 11. Esta lei entra em vigor 3 meses após a sua publicação.